O medo de morrer e o medo de nascer são sentimentos universais que, embora pareçam opostos, estão profundamente conectados. Ambos refletem a insegurança diante do desconhecido e a dificuldade de compreender as transições da existência. Sob uma perspectiva espiritual, esses medos ganham novos significados, proporcionando uma visão ampliada que acalma o coração e estimula a reflexão. A morte, muitas vezes encarada como o fim de tudo, é na verdade uma transição. A vida não se limita ao corpo físico, mas é a expressão de uma essência imortal que chamamos de espírito. Quando o corpo perece, o espírito não desaparece, ele retorna ao plano espiritual, sua verdadeira morada. Essa transição é parte natural do ciclo da vida e oferece oportunidades de aprendizado e evolução. No entanto, o desconhecimento sobre o que ocorre após a morte acaba gerando um sentimento de medo. Muitos imaginam cenários de punição ou de vazio eterno, ideias que alimentam angústias e preconceitos. Na verdade, a transição da vida física para a espiritual é um retorno a um ambiente onde a consciência se expande e os laços de afeto permanecem. O espírito é acolhido por guias e entes queridos que o ajudam a compreender suas experiências terrenas. Não há julgamento severo ou castigo arbitrário, mas um convite ao autoconhecimento. Somos incentivados a refletir sobre nossas escolhas e a reparar o que ficou inacabado. Esse processo de revisão espiritual é uma oportunidade de crescimento, não uma condenação. Da mesma forma, o nascimento é mais do que a chegada de um novo ser ao mundo físico. É o início de uma nova jornada, cuidadosamente planejada no plano espiritual. Antes de reencarnar, o espírito, com o auxílio de mentores espirituais, participa da elaboração de um projeto de vida. Esse planejamento não é imposto, ele leva em conta as necessidades de aprendizado do espírito, seus débitos do passado e as provas que contribuirão para sua evolução. O medo de nascer está associado à incerteza sobre o que nos espera. O espírito sabe que enfrentará desafios e que a vida na Terra traz limitações que contrastam com a liberdade do plano espiritual. A densidade do corpo físico, a convivência com espíritos de diferentes graus evolutivos e as dificuldades materiais podem parecer assustadoras. No entanto, cada obstáculo é uma oportunidade de desenvolvimento moral e intelectual. A reencarnação é um ato de coragem, uma chance de crescer e aproximar-se de valores mais elevados. Para muitos, a falta de entendimento sobre esses processos intensifica os medos. A sociedade, com sua visão materialista, frequentemente apresenta a morte como algo definitivo e o nascimento como um acontecimento biológico aleatório. Essa perspectiva ignora a profundidade e a complexidade da vida espiritual, contribuindo para a ansiedade e a desorientação. Sob uma ótica espiritual, o medo da morte é suavizado pela certeza de que a existência continua em outra dimensão. A vida física é transitória, mas o aprendizado e os laços de amor que construímos são eternos. Saber que a morte é apenas uma mudança de estado ajuda a enfrentar essa passagem com mais serenidade. Por outro lado, o medo de nascer pode ser aliviado pela compreensão de que cada experiência terrena é uma peça valiosa no mosaico da evolução de cada espírito. Outro ponto que merece destaque é o papel do livre-arbítrio. Tanto na vida terrena quanto no plano espiritual, somos responsáveis por nossas escolhas. Isso não significa que somos abandonados à própria sorte. Pelo contrário, recebemos orientação constante de espíritos superiores, que nos auxiliam a tomar decisões alinhadas ao bem e ao progresso. Assim, mesmo quando erramos, há sempre uma nova oportunidade para recomeçar. O medo de morrer e o de nascer também revelam a busca de explicações, apenas ao que é conhecido. O desconhecido nos intimida porque nos tira da zona de conforto. A morte nos desafia a desapegar de bens materiais, status e até mesmo de nossas ideias fixas. Já o nascimento nos convida a recomeçar, enfrentando as incertezas de um novo ciclo. Ambos os processos induzem ao desprendimento e à confiança na sabedoria divina que rege a vida. É importante lembrar que ninguém está sozinho nessas transições.
No plano espiritual, há equipes dedicadas a acolher espíritos que desencarnam, oferecendo-lhes suporte e esclarecimento. Da mesma forma, antes do nascimento, o espírito é preparado e incentivado por mentores que o fortalecem para os desafios que virão. Esse amparo constante nos convida a confiar na bondade e na justiça do universo. Compreender a morte e o nascimento como partes de um ciclo maior é libertador. Ao enxergar a vida como um ato contínuo, percebemos que cada etapa tem seu propósito. A morte deixa de ser temida como um fim absoluto, e o nascimento é encarado como uma oportunidade de renovação. Essa visão nos incentiva a viver com mais leveza, sabendo que cada experiência é um aprendizado valioso. Por fim, é essencial cultivar a espiritualidade e o autoconhecimento. A meditação, a prece e o estudo sobre a vida espiritual ajudam a desenvolver a confiança no processo divino. Essas práticas fortalecem o espírito, tornando-o mais preparado para enfrentar as transições com serenidade e coragem. O medo pode ser substituído pela esperança, e a incerteza, pela confiança. A jornada entre o nascer e o morrer é um convite constante à evolução. Cada passo, por mais desafiador que pareça, é parte de um plano maior, cheio de propósito e amor. O conhecimento espiritual nos oferece não apenas respostas, mas também consolo e inspiração para trilhar o caminho com mais consciência e serenidade. Assim, tanto o início quanto o fim da vida física são compreendidos como oportunidades de aprendizado e transformação, nos aproximando cada vez mais da plenitude espiritual.